pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo os vês. E por isto queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda nossa língua de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Muito lindo, Pedro e Estela. Fui ali na prateleira pegar Bailar Gaúcho, para quem não conhece, tá? Essa é uma das obras que vão ser sorteadas hoje. Escreve eu quero aí. Não esquece de compartilhar, porque nós precisamos chegar a 60 curtidas. Eu peguei esse livro, não é por acaso, tá, pessoal? Vou ler o currículo do nosso palestrante hoje. Cristiano da Silva Barbosa, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul. Formado em licenciatura em matemática com habilitação em física pela Universidade de Caxias, Rio Grande do Sul, UCS. Especialização lato sensu em gestão e administração escolar pela Universidade de Castelo Branco de Curitiba, Paraná. Colunista do jornal Notícia de Antônio Prado, autor do livro Toperismo Biriva, História, Canto e Dança, 2016, instrutor do Cancela do Imigrante de Antônio Prado, coordenador artístico do Rodeio Nacional de Antônio Prado, integrou o grupo que organizou o primeiro curso de danças birivas no 6º Rodeio Nacional de Antônio Prado, avaliador de danças tradicionais de diversos rodeios e festivais em todo o território nacional, dentre estes destacando Enarte, e aqui ele colocou os anos, Fenarte, Fegames, Femarte, Fecarte, Fenatê, e entre outros, tá? Participou da reconstrução das variações do shot, shots ponto e taco, shots de roda, moda da fronteira e moda do litoral, shots troca-par, moda serrana e moda da fronteira, sob a supervisão de Paixão Cortes, auxiliou na edição dos livros Rodas dos Folguedos Guascas, primeira e segunda edição, e dele Shots parceiro de Paixão Cortes, integrante do departamento técnico da CBTG, e aí ele coloca todos os anos, tá? E MTG do Rio Grande do Sul também ele coloca todos os anos, participou de dezenas de cursos tradicionalistas, destacando-se no primeiro curso internacional de danças folclóricas em Santa Rita, Paraguai, e participou da comissão que elaborou o regulamento do FEGADAN, Festival Gaúcho de Dança de 2014. Esse é o currículo deste livro aqui, tá? Ou seja, nem é o currículo dele atualizado. Então, essa noite nós teremos uma palestra, uma conversa e o lançamento do livro do nosso colega Cristiano. Cristiano, muito obrigado por fazer o lançamento aqui na nossa comunidade Fala aí, Professor. Na verdade, todos nós nos sentimos hoje autores e nos sentimos todos lançando um livro nosso da nossa comunidade. Fica à vontade, é contigo a aula. Pode começar a falar, Cristiano. Boa noite, então, a todos. Obrigado pelas palavras, Tony. E como diz o Teixeira, até está acompanhando ele, a Adri, lá em Passo Fundo, ele é um dos apoiadores do livro, né, do Ensaios, ele é um dos patrocinadores. Então, não é a primeira vez, a Valsas e Valsados ele já patrocinou e ele patrocina também esse, como o Teixeira diz, né, cara, o papel aceita tudo. Então dá de botar um monte de coisa no currículo porque o papel aceita, né? Então mandar um abraço pro Teixeira lá que está em Passo Fundo acompanhando nós e dizer que ele faz falta nas nossas aulas, né? Eu já conversei com ele para ele participar, mas ele é meio, enfim, ele não quer. Então eu queria primeiro dizer que agradecer o convite e a satisfação é minha, porque a gente participa desde o início da sala de estudos e nós estamos no outro lado, né? E
dessa vez, em função do lançamento do livro, é eu que tenho que apresentar. Então, a satisfação é o prazer, a satisfação e o prazer é meu, né? Cristiano, vou lançar a primeira pergunta para ti aqui, já de saída, assim. Como é que tu começou a escrever? Qual foi a primeira obra? E quanto tempo tu levou para fazer a primeira obra? A primeira foi o tropeirismo ou já foi? Foi o tropeirismo, né? Isso, Tony. A primeira foi o primeiro. Fechou o microfone, Cristiano. Desculpa. Nós tínhamos o primeiro livro foi o de tropeirismo, né? Hoje, não sei se é infelizmente ou felizmente, não existe mais ele físico, só existe ele em e-book. Mas nós encontrávamos nós tínhamos uma solicitação muito grande do movimento tradicionalista de uma obra que tivesse a descrição, em especial do fandango, porque do fandango não tinha nem descrição coreográfica, nem parte musical, só tinha citações das figuras no livro aquele do Paixão, Tropeirismo Biriva, Gente, Caminhos, Danças e gente apelidou ele de Birivinha, né? E nós voltando do Nacional, eu fui, enfim, nós na época ali, quem fez parte da comissão avaliadora era eu, o Nito e o Giovanni. Tu estava como presidente artístico da CBTG, tu questionou nós que havia a necessidade de uma obra que tivesse isso, em função de que as danças birivas já tinham ido além fronteiras e muitas das pessoas não podiam participar dos cursos do Paixão. Então, tu pediu para nós conversar com o Paixão na época, que nós tínhamos mais acesso, para ele editar esse livro, que não ficaria mais fácil de colocar essas danças no regulamento artístico da CBTG, não, da CBTG já era, desculpa, do estado do MTG do Rio Grande do Sul. E nós conversamos com o Paixão, enfim, e daí o Paixão, por os motivos particulares dele, ele não quis editar. Nós tínhamos conseguido o patrocínio aqui, Antônio Prado, para o livro, para sair o fandango, tudo isso ele não quis editar porque chegou aos ouvidos dele qual seria a intenção. Mas chegou, acho que de outra forma. Enfim, mas não foi editado o livro com o tropeirismo, daí foi feito o livro dos shots. E daí tu questionou nós na volta e eu vim pensando. Daí, depois a gente conversou e contigo na época de quem era eu para escrever um livro, né? E só que quando eu cheguei em casa organizando material para um painel de tropeirismo em Curitiba, eu vi que eu tinha todas as descrições, enfim, só faltavam as fotos. Isso aí me encorajou, entre aspas, a escrever o livro. A escrever não, a organizar, porque eu já tinha tudo descrito. Só que a ideia inicial era o de Biriva, do tropeirismo Biriva, e o de valsa, de interpretação, o bailar gaúcho. Eu escrevi ele, quando apresentei para o Luciano, que o Luciano Fleck sempre foi a pessoa que fez a revisão técnica, assim, entre aspas, dos livros que eu escrevo. Desse último ele fez também. Eu não esqueço que ele estava indo para o rodeio de Canela, em janeiro, e ele disse, eu estou indo para o rodeio assim, 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 mas não faz nada o teu livro que nós vamos conversar. E quando, na segunda-feira, ele me ligou de volta, ele disse, Cristiano, é o seguinte, tu tem 2 livros aqui. Tu tem um livro de tropeirismo e um livro de interpretação. Eles façam um livro de tropeirismo e depois de interpretação. Ele disse, tu vai mais a fundo e tu faça essa divisão. E eu aceitei de pronto a sugestão dele, e daí foi quando nós lançamos o livro, foi quando saiu só o livro de tropeirismo. Daí foi descrito todas as figuras, porque o que acontecia? Se nós falarmos de dança do tropeirismo, vamos falar da dança da chula, nós temos a descrição da chula no manual azul do Paixão, que ainda é a chula de repetição, se eu não estou enganado. E temos a chula do livro teu, esse, Tony, que é do MTG, que é um dos autores, só que é uma chula diferente da chula pro dança do tropeirismo. O Chico do Porrete, nós temos algumas considerações no Achegas.
Ele até explica como dança, mas não dá tempo, não define tempo de soltar o porrete, de pegar o porrete. No Achegas tem a dança dos facões, daí é uma dança que tem todas as de tu levar como referência para um concurso. Eu estou dizendo para um concurso, não estou dizendo para assim como folclore, enfim. E do fandango não tinha nada, não tinha descrição musical. Então foi aí que surgiu a ideia de organizar tudo. Eu peguei o pessoal aqui, a gente fez um trabalho junto com o grupo, os pioneiros aqui, Antônio Prado, o grupo Biriva, que tem até hoje, que é do que iniciou o movimento, e daí nós reconstruímos as danças, os tempos musicais, foi feito revisão de partitura, tudo esse tipo, e foi feito o livro de tropeirismo. Mas para as pessoas ter alguma referência, porque até então não tinha nada, e era muito difícil tu ir avaliar, por exemplo, um evento, e hoje eu sou contra isso, e avaliar o evento, se daí lá no concurso, não pode fazer isso por causa disso, tá, mas está descrito onde? Não, porque o Fábio falou que não pode, então não pode fazer. Não, não é assim, tem que ter algo balizador. E foi a partir desse momento que eu fiz o livro. Não foi pretensão nenhuma ele ser balizador de concurso, alguma coisa, foi para poder auxiliar as pessoas nessa dança do tropeirismo mais dentro dos padrões, enfim, dos concursos, né? E depois acho que ele passou na convenção, não sei se passou, enfim, acho que a Márcia não está aí, mas ele ia para a convenção da CBTG para ficar como... E ele ficou o ano passado no Festival Nacional da Cultura Gaúcha, e no Rodeio de Vacaria. Só que daí agora esse ano, com o livro novo do Paixão, o Paixão trouxe a descrição do fandango, a partitura musical, não é nada muito diferente do que tem no livro meu, né? Esse do tropeirismo. Mas o tropeirismo foi mais rápido porque eu já tinha, como é que eu vou dizer? Eu já tinha tudo escrito, né? Daí o Bailar Gaúcho já não. O Bailar Gaúcho já demorou mais, acho que demorou 1 ano e meio. A partir disso, eu acho, para mim escrever ele tudo, porque daí era algo um pouco meio desafiador, né? Para mim, que era fazer uma relação, enfim, entre a técnica, bem isso, entre a técnica que tem os grupos denominados Enarte e o sentido que eu digo que tem os grupos denominados FEGADAN, ou Festival Nacional da Cultura Gaúcha. Então, eu tentei fazer uma relação com isso e escrever mais tecnicamente o que eu espero da interpretação artística dentro das danças que tem no regulamento artístico do Rio Grande do Sul, né? Que são 25 danças e que são patrimônio nosso, no caso, né? Que foi passado para nós. Mas o bailar demorou em torno de 1 ano e meio. Já o valsas também foi mais ou menos 1 ano. O de lendas foi mais o Valsas e Valseados, que daí que fala especialmente da chegada da valsa, que daí em parceria contigo, que fala especialmente da chegada da valsa no Brasil e fala especialmente da quarta geração, que é das danças de pares enlaçados. E daí a gente traz as valsas que são dançadas hoje em nossos concursos, dependente de regulamentos, que daí entra a mão trocada, a valsa de passeio, a valsa das cadenas. E daí nós fizemos uma releitura do livro Maitá, da Valsa do Lenço, que é uma descrição, uma pesquisa da Líria Argentina sobre a supervisão do Paixão, né, que tem no livro Maitá do MTG, do GTF. E nós fizemos a releitura da coreografia, porque ali, como está aqui, pode ser que eu esteja falando uma besteira, e daí o Camilo, o seu Beloni, até tu mesmo me corrijam. Eu acredito que a Líria Argentina, quando teve também, quando trabalhou, acompanhou o Paixão, quando estavam no GTF, eles não tinham, acredito eu, que eles não tinham a preocupação tanta do concurso, e sim ensinar como dançava. Então nós fizemos uma releitura da Valsa do Lenço e trouxemos nesse livro nesse livro das valsas e valseadas de antigamente, que é um dos que vai ser sorteado depois a melhor hashtag. Depois tem o livro das lendas, que daí tem uma história um pouco curiosa, porque esse livro foi uma sugestão da Andresa, da solicitação do Pedro, meu filho, que o Pedro chegou um dia aqui em casa, nesse mesmo período da Semana Farroupilha. Ele disse, eu preciso de uma lenda do Rio Grande do Sul para levar para a escola. E daí nós ficamos com aquela interrogação e aquela pergunta, tá, mas se o nosso filho aqui não sabe das lendas, imagine uma criança que não tem um vínculo CTG, tradicionalista, como nós temos, né? E daí a gente teve a ideia de
de juntar 10 lendas que nós achamos, não as mais importantes, mas nós achamos que de repente cabia ali para aquele momento, colocar num livro, e é um livro ilustrativo, no caso, né? Por exemplo, quem tem filho pequeno pega esse livro, e a criança vai ler a valsa, vai ler a lenda, desculpa, e depois vai ter ali uma ilustração para ela pintar, né? E é um livro que é filantrópico, na verdade, a renda desse livro é para uma que trata de dependentes químicos, então toda a venda desse livro é destinada a essa instituição. Porque como foi eu recolhi as lendas, então, entre aspas, eu não tive muito trabalho, né? Mais o trabalho de edição, enfim, mas de diagramação, esse tipo de coisa. E por último, daí o Ensaios, que é esse que a gente está lançando hoje, com muita satisfação, que foi, esse já fazia acho que um ano e meio, acho, mais ou menos, que eu vinha. Porque a ideia inicial era fazer algo menor, algo mais coeso em si, e falar mais do folclore e dos costumes. E só que daí tu vai trabalhando e vai surgindo ideias, vai surgindo coisas que vai aumentando, e daí a Andresa, eu sempre digo que a Andresa ajuda, assim, ela disse, e ela gosta muito disso, a falecida minha sogra também gostava muito, a questão das benzedeiras e rezas, e dela disse, mas por que tu não fazer algo sobre as benzedeiras e rezas? Daí eu me liguei, eu digo, não tem muito sobre isso, né? Fui atrás de material bibliográfico, eu achei, acho que foi um livro da professora Elma Santana, acredito que tem alguma coisa, e do seu Severino Moreira e de Candiota. Eu acredito que deve ser assim que eu encontrei. E daí o trabalho ficou mais longo, porque daí, enfim, eu peguei relatos, fiz pesquisa bibliográfica para trazer. Encontrei muita dificuldade porque as senhoras, as antigas bezedeiras, assim, elas não contam, né? Elas não contam o porquê que, elas não contam a reza. Então foi mais assim, foi mais, como é que eu vou dizer, deu mais trabalho. Além dessa parte das benzedeiras, eu trago os hábitos, por exemplo. Se tu vai carnear uma ovelha, quando tu pendura ela quando ela berra, tu não sangra, daí tu larga para o campo. Sexta-feira Santa escolhe Marcela. Estou dando alguns exemplos, né? Marcela, tem a lua certa para castrar. João de Barro constrói a casa no chão, é sinal de seca, em cima é chuva. Esse tipo de coisa, assim, que essas vivências das pessoas do interior do campo que se perderam, né? E tudo isso que eu falo, que estou falando, são coisas que eu convivi na minha adolescência e na juventude, enfim. Tu enterrava o umbigo numa porteira para a criança não sair não ir longe do seu chão, todo esse tipo de coisa. Então foram assim, costumes, tanto assim quanto campeiros, que os homens do campo viviam, tipo, nos seus trabalhos e vice-versa, né? Isso, além disso, tem eu fui pedir, como eu tinha feito esse livro de interpretação, muitos colegas me pediam para mim falar sobre harmonia, porque eu sou um crítico do sistema com relação à avaliação da harmonia. E até eu tenho uma teoria que acredito que, mas enfim, né? Então muitas pessoas me pediram, assim, muitos colegas me pediram, até o Tony foi um que me pediu escrever alguma coisa sobre harmonia, só que, cara, não adianta, tu tem que lidar com o que tu sabe. Então eu me agarrei a algumas pessoas assim mais experientes nessa área e eles me ajudaram muito. Então tem um capítulo, assim, conversei bastante com o Manuca lá de Erechim, com o Ângelo não é Parobé, se eu me esqueço, é o nome da cidade. É aqui da Grande Porto Alegre, o Ângelo Teixeira. O Anderson lá de Encruzilhada também me ajudou bastante. Então tem um capítulo que eu escrevo sobre harmonia nas danças. O que mais? Eu falo sobre o folclore em si,
Porque eu lembro que no início das nossas reuniões aqui houve algumas discussões sobre fatos folclóricos, vivência folclórica, ciência folclórica, todos esses termos usados, e as pessoas, eu notava assim que as pessoas ficavam todas, mas o que eles estão falando? Daí pegava uma discussão sobre fato folclórico, né? E eu trago um resumo dessas coisas, o que pode ser classificado, enfim, o nosso folclore no geral, assim. As danças do cotilon, eu cito o que eram as danças do cotilon, tem seus livros, mas ele só traz muitas citações, assim, ó. Cotilon foram brincadeiras que eram feitas nos intervalos dos bailes, ponto. Então eu trago um capítulo sobre as brincadeiras do cotilon e trago ali, acho que 4, 5 brincadeiras que eram feitas, bem legais, assim. Eu encontrei algumas bem interessantes, assim. Até uma que é da tua região, Tony, que eu não sei se já ouviu falar, do baile do Jundiá. Eu achei bem legal, assim, é uma brincadeira que eles faziam, que bem interessante, assim. E, além disso, deixa eu ver... e daí, por último, que eu trago aqui, em outro capítulo, é sobre diferentes tipos de bailes, que alguns, é óbvio, né, que se executavam aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fiz um apanhado geral, assim, algo mais amplo. Eu não me direcionei só para as danças folclóricas, como foram, de projeção folclóricas, como foram os outros, né? Uma coisa que eu aprendi com os zenarteiros, como eu digo, assim, e que hoje eu trago comigo e defendo essa ideia, que a questão da sociabilidade, dos ambientes sociais, que o gaúcho se portava conforme o ambiente social. Nós somos assim hoje no dia a dia. Então eu trago mais coisas para as pessoas poderem entender o que é isso, o que é que quando o Camilo fala o traje interfere no comportamento, tu entende? Então eu tentei pegar mais argumentos com relação a esse tipo de coisa para trazer para as pessoas. Porque eu vejo, por exemplo, já fui criticado, posso até ser criticado de novo. Se nós pegar o Fegadã e o Festival Nacional da Cultura Gaúcha, eles representam só um tipo de pessoa do Rio Grande do Sul. Eles representam, vou repetir, eles representam só um tipo de segmento do Rio Grande do Sul. Eles não representam o gaúcho do litoral, eles não representam o gaúcho, sei lá, serrano. Daí vão dizer, não, mas não representa, porque o gaúcho serrano não se veste da forma como nós representamos eles dançando, enfim. Então, nós que eu digo Fegadã e Festival Nacional da Cultura, representam um tipo de segmento do gaúcho do Rio Grande do Sul. Certo? Então, eu me preocupei muito com isso. Se está certo ou se está errado, não sei. Eu tenho a minha opinião. Entende? Então, eu me preocupei em pegar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pesquisas do Paixão foi numa determinada localidade. A maioria numa determinada região do Rio Grande do Sul. E eu acho que nós, no Rio Grande do Sul, houveram outros segmentos, outros tipos de pessoas. Então, mas enfim, eu trouxe os diferentes bailes, diferentes comportamentos para as pessoas pensarem. A ideia que eu sempre trago comigo é o quê? Fazer as pessoas pensarem. Não estou dizendo que o que eu escrevi é certo, ou que os outros falam é certo, que falam errado, não é isso. Eu acredito na ideia que eu trago coisas para fazer as pessoas pensarem. Tá, eu leio o livro do Cristiano, mas o Cristiano está errado nisso aqui. Perfeito, não há problema. Não tem problema algum. Mas tem que fazer as pessoas pensarem. O dia que a Vivi, acho que a Vivi não está na reunião hoje, no dia que a Vivi comentou alguma coisa assim, porque a Vivi é que nem eu, que nem o Seco, por exemplo, acredito que o Seco é assim também. Nós somos de um segmento, nós vemos de um segmento, entre aspas, estilo Paixão. Eu comecei há 10 anos atrás, a acompanhar o Enarte, mas a Vivi está começando agora. E daí um dia aqui na reunião ela disse, mas agora eu entendo por que eles fazem assim, por que eles fazem assado. Então essa é a ideia, tu entende? Essa é a ideia que eu trago nesse livro novo para fazer as pessoas pensarem, né?
Se de repente o que nós estamos fazendo, quando eu digo nós, eu não digo agora, não estou dizendo Pegadã, Festival Nacional ou Enarte. Nós, movimento, se o que nós estamos fazendo no movimento com relação às danças tradicionais estão certas. Não sou eu que vou dizer se está certo ou está errado. Eu trago mais um material para fazer as pessoas pensarem. E acho que por isso que está interessante o livro, assim, tá? As pessoas que já têm ele em mãos, assim, estão, enfim, estão gostando da leitura, diz que está legal, está interessante, sabe? Então, acredito eu que esteja dando certo, né? Eu sempre falo que eu não tenho pretensão nenhuma de ser balizador de alguma coisa, balizador disso, aquilo. Eu trago mais um material para as pessoas, né? Perfeito, Cristiano. Enquanto tu dá uma descansadinha, eu vou fazer umas perguntas aqui para esperar o Camilo com a mão erguida ali, para deixar o Camilo nervoso, que eu sei que aquela pergunta é pesada. Perguntar que história é essa aí, Jorge, que teu filho riscou todo o livro do Cristiano. Como é que é isso aí? Conta para nós um pouquinho. Que história é essa que teu filho riscou o livro do Cristiano? Ele começou a folhear as páginas. Eu estava para ler ainda. Eu estava lendo do Valsas e Valsados ainda. E ele olhou assim, o desenho chamou a atenção, porque até a capa ela tem esse desenho mais para literatura infantil, chamou a atenção dele. E aí ele viu que tinha uns desenhos preto e branco. Ele disse, falta cor aqui. Lá tacou. Começar a pintar um pouquinho ali. Ele Mas que era essa a ideia, né? Eu não tinha me dado conta disso ainda. Eu tinha folheado o livro, mas não tinha prestado atenção. A intenção era essa. E como ele captou na hora, né? Gurizado não é fácil. Perfeito. Então tem uma área para nesse livro tem uma área para pintar e colorir. É isso aí, Cristiano. O guri estava certo. Isso, a ideia é quando nós montamos esse livro, né, Tony? A ideia era essa mesmo, né? Era que ficasse algo para as crianças mesmo, né? Porque se tu faz algo muito maçante assim nessa faixa etária de quando eles estão começando a ler, fica difícil. Então eles ou o pai ou a mãe lê o livro para eles, e eles teriam essa questão de esse espaço, eles têm esse espaço depois para pintar, né? Eu só queria mandar um abraço pro Kerson, cara. Acho que ele estava preso, daí agora eles largaram ele, ele conseguiu o celular e a internet, daí ó, ele tá ali, ó, lá de Uruguaiana, amigaço meu ali de Uruguaiana. Para o Kelson curtir esse vídeo aí, compartilhar, nós precisamos chegar a 60 curtidas para ter sorteio do vídeo, pessoal. Pessoal, depois que terminar a live, não agora, depois que terminar essa reunião ao vivo, corre lá no Instagram do Fala Aí Professor, que já está a foto dos premiados do Recordan e também está os troféus lá no Stories, tá? Vão lá verificar quem é os premiados, quem são os campeões até agora do Recordan. Tá lá na story, no Stories do Instagram. Mas não vai agora, deixa eu terminar. Fica calmo, fica calmo. Depois tu vê a tua pontuação. Aline, que história é essa de ter usado o Gutenberg? O Cristiano é um cara inteligente. Ele botou uma figura no livro dele, sem pintura, e para o gurizinho pintar, o guri do Jorge. Eu fui mais burro. No meu segundo livro, eu botei na capa um fogo de chão. Esses dias eu vi meu sogro acendendo a lareira com ele. Entendeu errado, né? Entendeu errado. Aline, que história é essa, Aline, de ter usado na escola esse Já livro? usei na escola, já usei nos grupos menores, né? Tava até escrevendo agora, vou parar. Mas as lendas em si, o jeito que aparece nos livros, ela é muito rico. Porque tu não fica só na contação da história, mas o fato dela ter o vocabulário próprio, né, aqui do nosso estado, e tu trabalhar muito além do que só o grosso que tu procurar, por exemplo, uma lenda da erva mate na internet. E daí no final lá da lenda tem toda a explicação daquelas expressões mais utilizadas. Eu acho isso muito bacana, trabalhei muito com as crianças, contava a lenda, fazia a interpretação ali contando a lenda, né? E no final eu fazia um questionamento das palavras que eram diferentes, né? E o que eles conheciam. Nossa, assim, é fantástico, é um trabalho muito vasto que tu pode fazer. E a parte ali das lendas, das contações e o modo que o Cristiano colocou ali no livro, assim, ó, é fenomenal, porque ela, não só como educadora, mas como instrutora de trabalhar com as crianças dentro do CTG também,
é fantástico, porque ele te abre um leque de possibilidades, né? E a parte cultural fica ainda muito mais enriquecida. Assim, sem palavras para descrever tudo que já me ajudou e com certeza encantou as crianças nisso, na retratação de como foi escrito. Isso deve ser muito gratificante para o autor, né, Cristiano? Saber que algo que tu escreveu ajudou as pessoas. Eu e o Camilo já sabemos disso, né, Camilo? Porque a gente tem um livro indicado lá no Paraná, inclusive para as escolas. Mas, claro, tu está começando agora, como diz o Camilo, então é bom que tu sinta isso também, né, Camilo? O que tu acha, Camilo? Obrigado, Aline, por ter dado essa oportunidade de chegar o livro até as escolas, né? Porque precisa de um auxílio assim. Nós aqui, naturalmente, quando a gente percebeu, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná já estava utilizando nos cursos de Educação Física, né? O livro meu e do Tony, que é um livro que já não tem mais tiragem, né? Já venceu todas as edições. E hoje, então, a gente necessita realmente de que novos autores, aí, o pessoal que está debutando, chegue também às escolas, né? Então, é muito bom. E já estou com a mão levantada, já sigo o Tony, ou tu vai dar mais uma? Eu tenho uma pergunta, tu está ajudando ele também, escrevendo um livro com ele, para ver se pega prumo, né? Nós estamos, eu vou falar agora, quando é a minha vez de falar, eu quero falar sobre isso, né, também, né? Que, na verdade, já posso adiantar aqui, que eu ia dizer que tem o nosso livro, né? Que eu espero que agora ele vamos dizer assim, acabou, né, de escrever, lançou aí hoje, está lançando oficialmente o livro dele, aqui no canal Fala Aí Professor. Vamos ver se ele dá uma atençãozinha para o nosso livro lá, né, que está tirado num canto, porque aquele livro verdadeiramente é o livro que vai dar a projeção a ele só não compreendeu isso ainda, né. É o apoio que tu pode dar, né, para ver se ele embala como escritor e se as obras... É a minha colaboração, né, para o pessoal ligar o nome, Camilo Cristiano, e aí tudo desenvolve. Claro, ele necessita desse apoio aí. Bom, Gladson, vou passar para ti e vamos para as perguntas das mãos erguidas agora de forma séria, vamos dizer assim.